Bom dia, jovens, tudo bem com vocês? Seguinte, então vamos dar continuidade aí ao capítulo 10, né? A segunda parte que fala um pouco mais sobre a estratégia, né? O processo de povoamento, a construção de Brasília. A gente tinha parado falando mais das divisões territoriais, né? Que foi esse último slide aqui. A divisão inicialmente do Mato Grosso em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, lá em 77, e depois a divisão do que era o estado de Goiás, né, em Goiás e Tocantins que passa a ser da região norte. A gente terminou falando sobre a origem desses dois grandes estados ali do centro-oeste, como eles se desmembraram da grande província de São Paulo lá em 1748, né, o processo de povoamento que veio carregado junto com a mineração e depois com a agropecuária, tá certo? Até esse momento final aí de configuração da região centro-oeste, no caso dividindo, vamos lá de novo, ó, o Mato Grosso do Sul em dois, Mato Grosso do Sul, ou o Mato Grosso em Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, né? Foram dois estados, isso aqui em 1977, e depois o estado de Goiás, aqui, dividido também em dois, né? Goiás, onde fica o Distrito Federal, no caso a capital Brasília, e Tocantins, que passa a ser da região norte. Beleza? Então terminamos aí, falamos um pouco sobre isso. Agora a segunda parte. Mas antes disso, pessoal, só para colocar a questão ali dos conteúdos que vocês vão receber, né? Lembrando que junto com essa aula vocês vão receber a correção do capítulo 10 do livro suplementar. O livro suplementar lá é o nosso último capítulo. A parte do capítulo 10, então, vocês recebem hoje, era para ter recebido semana passada, mas, né, com o pequeno recesso que a gente teve, ficou para hoje. E junto com essa correção, vocês vão receber também as 10 questões para a prova 2, né, o nosso guiazinho de questões ali para a prova 2. Vocês vão receber a correção na próxima aula já, né, ficou um pouquinho mais curto esse tempo, mas é legal porque vocês vão ter ali condições de também observar essas correções, vocês podem ter feito de vocês, mas a questão é, vocês vão ter como organizar esse conteúdo para estudarem para a prova, né, que vai ser na outra semana. Antes disso a gente tem aquela aula ao vivo para vocês tirarem algumas dúvidas, mas tudo bem, então vamos lá dar continuidade aí ao nosso material, né, ao capítulo 10, terminar a apostila 2, olha que beleza, né, vamos acabar esse conteúdo. E aí a gente vai começar a revisar ele para fazer a prova 3, depois eventualmente se alguém ficar de recuperação, também a gente tem a revisão para recuperação, mas hoje a gente termina o conteúdo da apostila 2, né? Vamos terminar basicamente o conteúdo do nosso segundo trimestre, tá certo? E aí, quando voltar, né, o terceiro trimestre, a apostila 3, a gente vai fazer a 3 e a 4 no terceiro trimestre. Fechou, gurizada? Então vamos aí. Seguinte, né, o processo que eu fiquei comentando com vocês no outro slide, né, na outra parte da aula, a construção de Brasília, pessoal, a construção de Brasília, o deslocamento da capital federal, né, do Rio de Janeiro, lá da Guanabara, para o centro-oeste, para o Distrito Federal, ele causa aí uma alteração muito interessante na história, na política, né, no estratégia de povoamento do Brasil, né, ele cria um novo modelo, uma nova proposta, tá certo? Quem é que foi o governante, quem foi o presidente responsável pela construção e inauguração de Brasília? O cara chamado Juscelino Kubitschek, né? Esse sobrenome aí que eu nunca acerto de primeira como é que escreve, sempre tem que buscar, né? Juscelino Kubitschek, que foi um presidente famosão ali dentro da história de vários presidentes do Brasil. Ele tem essa marca registrada aí da construção de Brasília, né? Junto com outros presidentes mais históricos, Getúlio Vargas, ele também tem ali uma importância nessa coisa da urbanização, da expansão, do povoamento, né? Ele é um marco histórico ali na cadeirinha de presidente, tá certo? Quando foi o mandato dele? De 1956 a 1961, né? Então ele pegou ali o final dos anos 50, começo dos anos 60, ou seja, aquele processo ali de urbanização do Brasil, né? De crescimento da população urbana. Ele lançou lá, opa, agora a gente vai construir uma capital federal aqui no meio do nada, do centro-oeste, né? Vamos forçar, vamos estimular, na verdade, o povoamento dessa região, né? Chamar a gente para morar naquele local ali, para morar naquele território, tá certo? Então, ela foi inaugurada nos anos 60. 1960, cheque ali, pum, vamos inaugurar Brasília, né? Seguinte,
Para quem lembra ali no começo daquela classificação de espaço urbano e rural, Brasília é uma cidade planejada, ou seja, ela foi construída através de um projeto, ela não simplesmente surgiu do lado de uma linha de trem ou do lado de um rio, né? Ela teve um desenho a ser seguido, né? As ruas já tinham um traçado determinado, os bairros já tinham localidades determinadas, então ela é uma cidade planejada. Embora, né, toda essa propaganda, todo esse incentivo, todo esse estímulo, né, do próprio governo em atrair pessoas para aquela região vai causar um problema de organização, vamos dizer assim. Porque é o seguinte, primeiro, quem foi para aquele local para construir Brasília foram os candangos, né, mão de obra imigrante, principalmente vinda do Nordeste, mas também do Norte, do Sudeste e do Sul. Mas concentrou ali grande proporção. Desentalei aqui. A grande proporção veio do Nordeste, tá certo? O que acontece? Essas pessoas não têm depois condições, né, de viver em Brasília. Elas vão morar nas cidades satélites, as cidades ao lado de Brasília, que tem um custo de vida mais barato, né? Brasília ela acaba sendo superfaturada, supervalorizado ali o custo de vida naquela cidade, por conta do funcionarismo público, por conta de ser uma capital federal, por conta de ter padrões, né, sociais muito elevados, tá certo? Então isso vai motivar a criação de cidades satélites, cidades ao redor de Brasília, tá bom? E é isso que vai configurar o Distrito Federal. Seguinte, outro ponto importante ali na história de Brasília e da existência de Brasília é a construção das rodovias radiais, né? Como se fosse, pensa nos raios da bicicleta. Brasília está no centro e vão ser construídas rodovias saindo de Brasília em direção a outras capitais, né? E esse movimento, essa construção dessas vias vai motivar o desenvolvimento principalmente do eixo norte do Brasil, né? Região norte, região nordeste, porque você cria fluxos, né? Você estimula fluxos da capital em direção às outras capitais ou a troca de mercadorias entre elas, né? Então você dinamiza a economia criando ali esses eixos de escoamento, esses eixos de transporte, no caso entre o centro-oeste, região norte e região nordeste, tá certinho? Então pensem aí, né, historicamente, qual é a importância de Brasília nesse contexto de desenvolvimento da região centro-oeste. Ela é muito importante, ela é um marco justamente nesse boom, né, nesse crescimento histórico que aconteceu no centro-oeste. Brasília ela marca esse ponto. Vamos lá. Olha aí, ó, na apostila de vocês tem este mapa, né? Ele vai mostrar, Brasília está aqui, ó. Tá bem no meio, né? A partir de Brasília você tem inúmeras. Aqui não está tão bem desenhadinho, porque tem muitas, mas ó, as rodovias radiais tá aqui, ó. Não sei se vocês conseguem enxergar, que elas são as mais escuras. Aqui, 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 aqui e aqui, ó, tá vendo? Todas saem de Brasília e vão em direção às capitais, né? Capital do Pará, Rio Grande do Norte, aqui vão para a divisa com o Paraguai, né? Aqui, ó, na verdade vão com a divisa com o Paraguai. Aqui vão para São Paulo, né? Rio de Janeiro, Salvador. Então você tem algumas radiais ligando aí, né, algumas capitais importantes, não são todas, tá certo? Mas existem aí depois rodovias que interligam, né, essas principais capitais, tá certo? Mas o legal é a gente ver, né, ó, parece uma teia de aranha, mais ou menos, né, a partir de Brasília, bem legal. E isso foi construído a partir dos anos 60, né? Não existia antes essa ligação aí, essa movimentação, tá certo? Vamos lá. Outra coisa, né, que sempre vai acompanhar o desenvolvimento, deixa eu mudar aqui minha cabeça de lugar, vai acompanhar o desenvolvimento da região centro-oeste, é o agronegócio, né? Mesmo depois do declínio da mineração, essa atividade econômica, né, agricultura e pecuária, elas continuam ali se desenvolvendo na região, tá certo? Entre os anos 40 e os anos 60, até a construção de Brasília, você tem ali um grande salto econômico, tá certo? E também social, né, de desenvolvimento naquela região.
por conta do seguinte: você tem um fluxo muito grande de pessoas saindo do Sudeste e do Sul e indo em direção ao Centro-Oeste em busca de terras. As terras eram mais baratas, né? Então o Sul e o Sudeste começa a saturar, começa a ficar muito caro o preço da terra, e eles vão atrás dessa nova fronteira, desse novo local, desse novo território, tá certo? Onde você tem ali acesso a terras mais baratas. Nos anos 70, o governo, né, motivado ali pela construção de Brasília, por esse estímulo do povoamento do Centro-Oeste, ele começa a lançar programas que subsidiem a sua ida para lá. Se nos anos 40 isso já era estimulado, né, se nos anos 40 isso já vinha como um processo meio que natural da sociedade, nos anos 70 isso é intensificado, né? Você tem subsídios dos governos, ou do governo federal, para bancar, só que olha bem, principalmente médios e grandes produtores. O que isso vai levar, gente? A expansão do modelo latifundiário e monocultor, né? Que é o que impera lá hoje. Se você vê grande parte territorial das propriedades, né, no sentido não de quantidade, mas de espaço ocupado, o modelo prioritário é o latifundiário. Vamos lá. Isso leva à expansão do modelo latifundiário e monocultor, né, que vira o modelo ali, né, a proposta que é valorizada na região Centro-Oeste. Grandes propriedades com um único tipo de cultivo, tá certo? Seguinte, por que isso acontece, na verdade? Isso é um processo histórico do Brasil. Se a gente pegar lá em 1850, né, com a Lei Eusébio de Queiroz, que proíbe o tráfico de escravos, e depois a Lei de Terras no mesmo ano, né, que permite adquirir grandes propriedades sem povoá-las, sem morar ali, simplesmente para você acumular recurso, né, acumular terra. Esse mecanismo ele é depois revisitado, né, valorizado nesse modelo aqui. Produzir uma coisa só em grandes propriedades, você nem precisa morar ali, né, você só vai acumular território, acumular terras para produzir, não necessariamente produzir, mas esse modelo em 1970 lá no Centro-Oeste ele é super estimulado, a aquisição de grandes propriedades de terra, tá certo? O que acontece também, ou qual que é o grande X da questão, o grande ponto central, né, da importância do Centro-Oeste? Se formos pegar a localização no mapa, gente, o Centro-Oeste ele liga todas as grandes regiões, né, todas elas, ele liga a região Norte, a região Nordeste, a região Sudeste e a região Sul, a um eixo central do Brasil, e também faz fronteira com a América do Sul, uma boa parte dos países, né, que são os nossos vizinhos, tá certo? Então ele cria ali um grande centro de dispersão, de abastecimento, de ligação, né? Ele é meio que um meio do caminho para tudo. Ela é a região Centro-Oeste, né, que também agora conta com a capital federal, Brasília, tá certo? Esse eixo de produção, esse eixo de ligação, que é abastecido hoje por uma grande produção em latifúndios monocultores de agricultura, mas também em grandes pastos de pecuária, né, ele se torna um eixo de abastecimento importantíssimo para a região metropolitana de São Paulo e Rio de Janeiro, aquela megalópole São Paulo e Rio de Janeiro, que a gente já estudou um pouco sobre ela falando do Sudeste. A região Sul também tem uma troca muito interessante, né, e acaba chegando ali a Ásia também, né? Os eixos de escoamento dos produtos que saem do Centro-Oeste e vão até os portos brasileiros são vendidos em grande parte para a Ásia. A China é o nosso principal consumidor aí de produtos agropecuários brasileiros, tá certo? Seguinte, produção moderna e comercial, ou seja, gente, ali no Centro-Oeste, né, você tem grandes investimentos em tecnologia agroprodutiva, né, para fazer melhorar a qualidade do solo, para fazer melhorar a produtividade do grão, né? Só que, claro, isso também leva o solo à exaustão, isso também faz com que sejam produzidos produtos transgênicos, produtos com grande uso de agrotóxicos. Então, por um lado você tem a grande modernização, a grande produtividade, por outro você tem uma questão sanitária, uma questão de cuidado da vida, né? Mas que não cabe tanto agora a gente ficar discutindo, mas é um ponto ali que deve ser abordado em algum momento, tá certo? Então, seguinte, né? O Centro-Oeste ele tem ainda a ser explorado um grande potencial nesse sentido. Tanto para mudar o paradigma, mudar o modelo, se tornar
uma região sustentável, né, e modelo econômico e ecológico, né, como também expandir esse modelo que já está imposto ali de grandes propriedades, né, de agronegócio, de uso de agrotóxico, de uso de transgênicos. Também vale, né? Não é um modelo que eu concordo, mas vale, está gerando renda, tá certo? Olha aí, pessoal, a taxa de crescimento populacional, né, como o Centro-Oeste ele foi crescendo a partir dos anos 50 até os anos 2010. O que é importante a gente visualizar nesse gráfico? O que é importante a gente notar nesse gráfico aqui? Esse período aqui, ó, de ascensão, né, pode considerar até o 4.05 aqui. Esse período de ascensão e declínio entre os anos 50 e 80, concentrados, olha bem, ó, entre os anos 60 e 70, que foi justamente aquele momento de expansão graças à capital federal se mudando para aquele lugar, né? A construção acontece aqui, ó, né, em meados dos anos 50, começando nos 60, até, eita, passei demais, até, né, o ápice aqui nos anos 70, certo? Ó, 60 está aqui, entre 60 e 70, depois um forte declínio, né? Então teve um momento histórico forte de propaganda de povoamento, concentrada nesse momento aqui, e depois esse ritmo ele cai. Não é que ele zera, né? Mas ele cai muito drasticamente, a população volta a crescer aí na margem dos 3%, que era o que ela tinha nos anos 50, tá certo? Porque também, vamos lá, vou explicar isso aqui mais um pouquinho. Por que acontece esse declínio do crescimento, pessoal? Por que acontece essa debandada aí do crescimento? Primeiro, Brasília satura, né? A região central ali, mesmo com as cidades satélites, ela dá uma sobrecarregada. Isso já desestimula as pessoas a irem para lá, porque fala, meu, é custoso, é violento, né? Você tinha ali as cidades satélites de Brasília, algumas entre as mais violentas, né? Então isso dá uma assustada. Então esse break, ele é fruto disso, dessa saturação do espaço urbano do Distrito Federal, né? E também das capitais ali, Campo Grande, Cuiabá, Goiânia, né? E o modelo agropecuário, ele não é um modelo que povoa, né? O modelo do latifúndio, da monocultura, ele não é um modelo que faz crescer o povoamento. Pelo contrário, ele limita, porque ele toma grandes propriedades, ele toma grandes dimensões de terra para produzir monocultura, né? Então você tem grandes vazios ali no território do Centro-Oeste que são ocupados por fazendas, né? Isso também legitima esse declínio, né? Essa expansão do agronegócio mecanizado, que não precisa de mão de obra tanto quanto lá nos anos anteriores, nos anos 40, 50, na década de 10 ou antes, no século XIX, isso já não é necessário mais porque modernizou também a produção. Você tem máquinas no lugar de gente, né? Então, o crescimento da produção agrícola não acompanhou o crescimento populacional. Na verdade, ele brecou esse crescimento depois da modernização. Fechou? Vamos lá, produção agropecuária do Centro-Oeste. O que tem de importante aí nessa região, né, para ser destacado? Como a gente falou, eles são grandes produtores agropecuários, portanto eles têm uma safra muito grande de produtos agropecuários, seja de carne ou seja de vegetais e grãos que eles produzem. Olha bem aí, ó. No ano de 2017 e 2018, né, entre a safra de 2017 e 2018, 43% do que foi produzido em grãos no Brasil veio do Centro-Oeste. Né? Quase 50% de tudo que a gente produziu de grãos no país, 43% ali que está próximo, veio do Centro-Oeste. Né? Outra coisa, é a região que mais tem o crescimento de maquinários agrícolas. O consumo de maquinários agrícolas ali é intenso, porque justamente tem utilidade, né? Tem destinação final, que são os campos, que são as áreas produtoras, ali as grandes fazendas. Aumento do consumo de insumos também está junto. Se você tem aumento do maquinário, né, aumento das ferramentas, você vai ter aumento dos insumos, fertilizantes, transgênicos e agrotóxicos. Né? Justo. Vamos lá. Outra coisa também que se destaca, além... quais são, né, os produtos que se destacam? A gente tem aqui, ó, a soja aqui no Centro-Oeste, disparadamente, ele é o maior produtor do Brasil. E a gente tem também outros 3 produtos muito marcantes ali no Centro-Oeste. Né? 2, desculpa. O milho
e o algodão, né? A soja, o milho e o algodão, tá certo? Além disso, professor, o que a gente tem ali no Centro-Oeste? Vamos mudar minha cabeça aqui, ó. Produção de carne bovina é 34,4% da total do Brasil, né? Mais de um terço do que é produzido de carne bovina no país vem do Centro-Oeste. Fica somente atrás do estado de São Paulo, que é o grande produtor aí de carne bovina, tá certo? Tem ali os pastos do interior de São Paulo que produzem muita carne, tá bom? Crescimento do número de frigoríficos em indústrias de laticínios. Gente, é claro, pensa que são sempre esses dois eixos. Produção agrícola, focada em grãos, né, e no algodão, tá aqui, ó, soja, milho e algodão, e pecuária bovina. E a pecuária bovina, claro que ela vai ter os seus desdobramentos. Carne, né, pecuária de corte, e leite, pecuária leiteira. Esses dois segmentos da pecuária vão aumentar com o aumento da produção, né, o aumento dessa fabricação ali, ou dessa geração de carne, né, carne processada que seja. Certo? Quem são os grandes compradores desta região? Quem são os grandes consumidores da carne que vem do Centro-Oeste? Olha aí, ó, os nossos principais parceiros: Rússia, China, Egito, Irã e Venezuela. Você tem aí países bastante distintos, né? Realidades bastante distintas dos nossos consumidores de carne. A Venezuela, claro, está passando por uma crise, né? Provavelmente deve ter caído aí o seu consumo, mas são os nossos principais importadores deste produto, tá ok? Deixa eu ver aqui. Eita, foi-se. Gente, seguinte então, vamos para os comunicados, né? Primeiramente, a prova de vocês está mantida na mesma data anterior, não mudou, né? Segundo, vocês vão receber aí, eu sempre reforço no final do vídeo para a gente não esquecer, né? Segundo, vocês vão receber no Clipe Escola, já está agendado aí o recebimento, então vai vir essa aula e esses dois arquivozinhos juntos. Correção do capítulo 10, né? Valendo ali meio pontinho extra. Correção do capítulo 10 do livro experimentar, da apostila, vocês já receberam. E as questões, não o gabarito, as questões da atividade 2, né? 10 questões sobre os 3 capítulos, capítulos 8, 9 e 10. Vocês vão responder, eu vou passar ali uma correção para vocês, como foi no outro trimestre, e vocês me entregam isso bem feitinho, à mão, à caneta, no dia da prova, né? Que é o dia da data da entrega do trabalho, tá ok? Outra coisa, se tiverem dúvidas, pessoal, aproveita que a gente já está perto da revisão ao vivo, anota no seu caderno, né? Fica ali a dica para fazer o seu esqueminha, o seu mapa mental de conteúdo, anota no seu caderno e traz para mim na revisão. Na revisão eu vou falar pouco, vocês vão perguntar mais coisas, né? Sobre esses 3 capítulos, 8, 9 e 10, e aí a gente faz então essa revisão presencial na semana que vem. Essa semana vocês vão receber ainda a correção da atividade 2 em vídeo. Eu vou gravar, vai ser a nossa próxima aula, né? A correção da atividade 2, então vocês têm aí 2 dias para fazer por conta própria, e aí a gente passa para a revisão em vídeo gravada e depois... Revisão não, correção em vídeo gravada e depois a revisão ao vivo. Belezinha? Então, só lembrando, mais um detalhe. O que vai cair na nossa prova, então, meus queridos? A região Sudeste e a região Centro-Oeste, né? Os 2 capítulos sobre a região Sudeste e o capítulo 10 sobre a região Centro-Oeste, que fala da divisão, da organização do território, primeiro do Mato Grosso e Goiás, e depois da criação de Brasília. Fechou, meus amigos? Então, beijo, beijo, é isso. Fiquem bem, estudem e tchau, tchau.